Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Uma alegria poder mais uma vez compartilhar da verdade de Deus, da palavra de Deus, né? Com temor e tremor, que geralmente a gente sobe, né, e está aqui diante de vocês para compartilhar aquilo que nós julgamos pertinentes, né, à vida da nossa comunidade, a vida da igreja. E eu gostaria de convidar você aí comigo para o capítulo 10 do Evangelho de João. João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 22 em adiante, ok? Como o pastor DH falou, nós vamos ter 2 domingos para estar conversando um pouco a respeito desse texto. Nessa primeira parte, né, nós vamos fazer uma introdução e entender por que Jesus está dizendo as coisas que diz em João capítulo 10, né, da onde ele tira toda essa dinâmica na qual ele é um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vamos ver o compromisso que ele tem com cada um de nós, né, que resulta no fato de que nada e nem ninguém pode nos tirar das suas mãos. E no próximo domingo nós vamos aprender um pouco a respeito do nosso compromisso com Jesus Cristo. Porque da mesma forma que um pastor entrega a sua vida pelas ovelhas, a Escritura diz que as ovelhas ouvem a voz desse pastor e o seguem. Então nós vemos que existe um grupo seleto, né? É difícil dizer isso, mas é a grande verdade que João capítulo 10 nos ensina. Todas as pessoas são ovelhas de Jesus? O capítulo diz que não. Diz que as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus e estão dispostas a obedecer Jesus. Então nós vamos passar aqui 2 domingos trabalhando um pouco a respeito dessa realidade, ok? João capítulo 10, irmãos, antes de nós lermos ali, é um capítulo bem interessante, tá? Ele traz afirmações profundas a respeito do compromisso de Cristo com cada um de nós, ao mesmo tempo que ele deixa claro, como eu lhes disse, quais são aqueles que a Cristo pertencem. Então nós vamos usar essa primeira porção no domingo de hoje para entender um pouco mais a respeito desse compromisso que ele tem conosco. Você já achou o texto aí, João 10, 22? Está no pente aí, né? Coloca aí na sua Bíblia, coloca no seu celular, põe o não perturbe ali para você não ser tentado a ver a notificação do Instagram, beleza? E concentra naquilo que o Senhor tem preparado para você. A Escritura diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diga francamente. E respondeu Jesus: eu já vos disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam ao meu respeito. Agora olha só que interessante. Mas vocês não creem. Por quê? Porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço. Isso é um ponto muito importante. Jesus conhece as suas ovelhas, tá? Ele sabe quem as suas ovelhas são. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E olha só a força da expressão dessa outra parte do versículo. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, e olha qual é a afirmação que ele faz: jamais perecerão. Você precisa entender a força daquilo que Jesus está dizendo e a força daquilo que Jesus está propondo. Ele está dizendo que as suas ovelhas, elas jamais perecerão. E como se não fosse suficiente, né, naquele típico paralelismo hebraico, né, de dizer a mesma coisa de formas diferentes, ele vai dizer: e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só que coisa fantástica. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Você perdeu a oportunidade de dizer obrigado, Jesus. Porque se você entende as implicações disso, você sabe que você nunca, jamais se perderá. Você sabe que nunca, jamais, nada, nem ninguém arrancará você das mãos do Supremo Pastor. Sejam as dificuldades, as tribulações, os problemas,
Não importa o que seja, nada tem o poder de interferir nessa preciosa relação que está fundamentada, primeiramente, não em nosso compromisso com Ele, mas sim no compromisso que Ele tem com cada um de nós. E essa é a graça da vida cristã. Saber que não é por causa do meu esforço, não é por causa da minha santidade, não é por causa da minha decisão pessoal, mas é por causa daquilo que Cristo Jesus fez, quando entregou sua vida em meu lugar e me comprou, proporcionando para mim eterna redenção. Acho que até o final nós vamos entender, em nome de Jesus. E ele continua dizendo: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Senhor, mais uma vez nós oramos por essa palavra. Mais uma vez pedimos a assistência do Seu Espírito. Uma vez mais oramos para que Ele seja derramado em nosso meio, nos convencendo, nos ensinando, nos ajudando, nos consolando, ajudando aqueles que têm dúvidas em relação à sua salvação, a crerem firmemente com todo o coração naquilo que Cristo fez. Ajudando aqueles, Deus, que são convictos, Senhor, que têm um coração inclinado ao Senhor, a estarem cada dia mais fundamentados na verdade dessa graça, Senhor. Que aqueles que não Te conhecem, Senhor, e que estão ouvindo essa mensagem, através do Seu amor, possam ser envolvidos e cativados. E que aqueles que já caminham contigo, ouvindo a Sua voz, sejam motivados a continuar, sejam desafiados a persistir, a perseverar, experimentando tudo aquilo que é prometido pelo Senhor a cada um deles, Senhor. Nós oramos e pedimos que essa palavra possa abençoar a sua noiva, a sua igreja, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo, essa porção que nós escolhemos, que Jesus ele estava em Jerusalém para uma festa bem particular. Ele estava em Jerusalém enquanto era o tempo da festa da dedicação. Essa festa da dedicação, ela é uma festa que surge no período interbíblico, tá? Ela também é conhecida como Hanukkah ou a festa das luzes. Ela não é uma festa que foi instituída por Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 7 festas que são como que obrigações de Israel. Israel precisa celebrar dentro do seu tempo cada uma dessas festas. Cada uma dessas festas é uma espécie de santa convocação para o seu povo, tá? E quando Deus convoca o seu povo e o seu povo não obedece, você pode ler Lamentações depois capítulo 1 e ver qual é o problema disso. Agora o interessante é que a festa da dedicação, ela não é uma festa que surge como uma lei de Deus para Israel. Ela surge nesse período interbíblico. Ela surge naquele período que nós temos entre os 2 testamentos, quando termina o Antigo Testamento e vai se iniciar o Novo Testamento. Se você for olhar a sua Bíblia, você vai ver que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento você tem uma folha em branco. Essa folha em branco representa 400 anos de silêncio. E agora é interessante que colocaram na nossa mente que esses 400 anos de silêncio significam que Deus ficou quieto. Mas não é bem assim. Esses 400 anos de um suposto silêncio foi um período bem tumultuado, foi um período bem conturbado, foi um período onde os povos fervilhavam e a história ela seguia o seu curso. Foi um período onde Deus continuou intervindo, ministrando, apoiando e ajudando o seu povo. A única questão é que nesse período nós não temos livros canônicos, ok? Nós não temos livros que passaram pela regra do cânon e podem hoje ser chamados por nós de Bíblia Sagrada. Mas isso não significa que Deus não operou. E não tem como entender o que Jesus está dizendo se a gente não entender o que está por trás dessa festa, o que está por trás da origem dessa festa, tá? São dados históricos, e aqui eu vou ter que realizar o meu sonho, que era ser professor de história, né? E falar um pouquinho de história para vocês. Depois da morte de um maluco chamado Alexandre o Grande, né, o seu império ele foi dividido entre os seus generais. Ele não tinha herdeiros e então teve que dividir
o seu império entre os seus generais. Um dos generais, chamado Antíoco, ele domina a região da Palestina. E quando ele domina esse lugar, né, ele vem com toda a cultura grega, ele vem com todo o benefício da cultura grega, e muitos judeus, inclusive sacerdotes, apoiam Antíoco no processo de helenização da região. O que é a helenização? Antíoco começa a impor sobre o povo de Deus a cultura e os costumes gregos. De cara, ele proíbe a circuncisão, a guarda do sábado, e ele transforma o templo, o templo judaico, o grande templo que foi dedicado ao Senhor, em um templo de adoração a Zeus. Ele acaba com a adoração verdadeira e institui a adoração a Zeus, chegando ao ponto de sacrificar um porco no altar em Jerusalém. Se você é familiarizado com a escritura, você sabe que o judeu não podia nem comer um porco. Agora imagine um porco ser sacrificado no altar do templo em Jerusalém. Obviamente essa não foi uma boa ideia, e isso gera uma baita de uma revolta. E um grupo de sacerdotes, uma família sacerdotal, essa história você pode encontrar nos livros de Macabeus, são apócrifos, geralmente a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, ela vai ter 1ª e 2ª Macabeus, e você vai conhecer toda essa história lá. E essa família de sacerdotes, ela resolve lutar contra os invasores, e o objetivo deles é libertar Israel. Alguns anos depois dessa revolta, os judeus, com um exército inferior, sem nenhum tipo de treinamento, sem a presença de profissionais, funcionando como uma milícia, atacando em pequenas proporções, se escondendo nas cavernas, ou seja, não há nenhuma estrutura. E com o passar de alguns anos, o exército de Antíoco, que era considerado o maior exército da época, acaba perdendo essa batalha, e então essa família sacerdotal, ela começa uma restauração. Ela começa a restaurar a religião judaica, e a primeira coisa que eles fazem é uma rededicação do templo. Aquele templo que havia sido profanado, ele é dedicado de novo ao Senhor, e é por isso que a festa tem esse nome, festa da dedicação. É porque o templo que havia sido profanado, ele foi uma vez mais consagrado, ele foi uma vez mais dedicado ao Senhor. Eles lutaram contra a apostasia do povo, e principalmente a apostasia dos seus líderes, e vencendo o exército opressor, eles conseguem dedicar novamente a nação e o templo ao Senhor. Então esse é o contexto da festa da dedicação, da festa das luzes. E com o passar do tempo, a festa da dedicação, ela se transformou em uma celebração, aonde se levantavam algumas perguntas difíceis a respeito daquela liderança fracassada, que permitiu a imposição dos costumes gregos e a profanação do templo. Eles começaram a se perguntar a respeito dessa liderança apóstata. Eles começaram a perguntar a respeito dos falsos pastores. E as perguntas eram: como é que foi possível que os líderes do templo naquela época pudessem perder o rumo da maneira que perderam? Aonde estavam os verdadeiros pastores? Aonde estavam os verdadeiros profetas? Enquanto eles celebravam a festa da dedicação, eles se perguntavam qual é a real situação dos nossos líderes nos dias de hoje. Enquanto eles celebravam a festa da dedicação, eles perguntavam qual é a situação dos nossos pastores. Como vive a liderança evangélica brasileira? Essas eram as perguntas levantadas na festa da dedicação. Justamente durante a semana em que Jesus pronuncia o seu sermão sobre ser o bom pastor, em cada sinagoga estavam sendo lidas as críticas proféticas em relação à liderança de Israel. Jesus não dá ponto sem nó, Jesus não faz nada sem intenção. Ele aproveita o ambiente que a festa proporciona para se posicionar e dizer que Ele é o bom pastor.
E agora é interessante, irmãos, porque um dos principais textos que era lido na festa da dedicação era a profecia de Ezequiel 34. E Ezequiel 34 traz uma clara denúncia contra os falsos pastores, traz uma clara denúncia contra os mercenários. Essa profecia denuncia o pecado dos pastores, denuncia o pecado dos líderes do povo, denuncia o pecado dos líderes da nação de Israel, mas ao mesmo tempo também traz uma ótima notícia. Ela anuncia que Deus um dia levantará um bom pastor. Esse bom pastor unificará o seu povo e apacentará o seu povo. Eu quero trazer algumas porções de Ezequiel 34. Ezequiel 34:1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Vocês comem a gordura, vocês se vestem da lã, vocês matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca vocês não fortaleceram, a doente vocês não curaram, a quebrada não foi restaurada, e a descarriada vocês não tornaram a trazer. A perdida vocês não buscaram, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão, porque não há um pastor, e elas vão se tornar pasto, alimento para todas as feras do campo. Vamos para o versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não mais lhes sirvam de pasto. Então você vê que é clara a denúncia que o profeta Daniel traz. Ele critica a atitude dos falsos pastores, ele condena as suas ações, ele expõe as suas artimanhas. Mas ao mesmo tempo em que ele condena os maus líderes do povo de Israel, o Senhor estende as suas mãos e Ele olha com misericórdia para o seu povo, e Ele promete para o seu povo que haverá um só rebanho e um só pastor. Ele promete ao seu povo que Ele trará alguém que será como seu servo Davi, que conduzirá o seu povo a pastos verdejantes, a águas de descanso. Olha só o que diz o versículo 23 da profecia de Ezequiel. Você sabe que todo profeta denuncia, mas também anuncia. Ele denuncia aquilo que não convém, o que não está de acordo, o que não se encontram nos padrões divinos, mas também anuncia a promessa, a verdade, a graça e a bondade de Deus. E nesse anúncio nós temos algo realmente satisfatório aqui. Ele diz: eu levantarei para elas um só pastor. Você pode dizer glória a Deus? E ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Já conseguiu entender por que Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor? Podia terminar a pregação aqui e ir embora, né? Já entendeu de onde Jesus tira tudo aquilo que Ele está tirando, quando Ele anuncia que Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas? Essas eram as discussões que no presente momento, na festa de Hanukkah, norteavam. As pessoas discutiam, falavam a respeito dessas coisas. Por um lado, elas estavam olhando para o mau trabalho realizado pelos falsos líderes que se corromperam e levaram Israel à ruína. Mas por outro lado, estavam com o coração cheio de expectativa, porque eles sabiam que o Senhor jamais deixaria e abandonaria o seu povo. Irmãos, eu quero trazer uma aplicação aqui para nós. Para cada pastor mau caráter que nós temos em nossa nação, eu tenho certeza que o Senhor levantará um pastor de acordo ao seu coração.
Para cada pastor pilantra que nós temos em nossa realidade brasileira, eu estou convicto de que o Senhor tem aqueles 7.000 que não vão dobrar o joelho a essa realidade, a essa dinâmica. O Senhor sempre tem os seus, e é isso que Jesus está tentando trazer. Jesus está dizendo que Ele é o filho de Davi, que governaria Israel como se Ele fosse um só rebanho. Jesus se levanta em meio a essa festa, e quando Ele fala dos mercenários em João capítulo 10, Ele está justamente se referindo a essa liderança, que nesse presente momento está longe da vontade de Deus, a essa liderança que se apacenta a si mesmo, e que não faz tudo aquilo que precisa fazer e que foi proposto na profecia de Ezequiel. Jesus se levanta e denuncia a ineficácia da liderança de Israel, ao mesmo tempo que diz ser Ele o filho de Davi, o bom pastor, aquele que conhece as ovelhas pelo nome, aquele que chamará as ovelhas e as transformará em um só rebanho, aonde Ele será o supremo pastor. Jesus está aproveitando o ambiente gerado pela festa para criticar duramente o trabalho realizado pelos mercenários, ao mesmo tempo em que Ele se coloca como cumprimento da promessa feita por Ezequiel. Isso que coisa fantástica. Não sei você, mas cada vez que eu entro no Evangelho de João, eu saio dali diferente. Eu saio dali impactado. Jesus está dizendo para nós que Ele é o bom pastor, que Ele não vai fugir diante do perigo, que Ele não vai abrir concessões, que Ele não está disposto a adulterar os princípios e as promessas de Deus. Ele está dizendo que enfrentará até as últimas consequências, e de fato e de direito Ele as enfrentou para guardar o seu rebanho. Isso acontece por quê? Porque Ele tem um compromisso pessoal com cada uma das suas ovelhas. As ovelhas pertencem a Jesus, as ovelhas são propriedade dEle, porque por Ele e para Ele, através do seu sangue, elas foram compradas. E se é propriedade dEle, nada e nem ninguém vai poder arrebatar, tirar essas ovelhas das suas mãos. Todas as vezes que alguém vem tirar algo que pertence a você, o nome disso é roubo. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Será que alguém pode roubar aquele que é todo-poderoso? Para as mentes mais afiadas já veio o texto de Malaquias. Roubará o homem a Deus, né? Mas tranquilo, não é sobre dinheiro que nós estamos falando. Estamos falando a respeito da nossa eterna salvação. Estamos falando a respeito daquilo que Cristo, por meio do seu sangue, conquistou para cada um de nós. E aquilo que Cristo conquistou, ninguém pode tirar de nós. Aquilo que Cristo conquistou, ninguém pode roubar de nós. Nós estamos seguros, completamente seguros em suas mãos. Nós somos guardados por Ele. E não existe nada e nem ninguém que possa nos tirar daí. E é justamente sobre essa segurança eterna que eu e você, que nós precisamos aprender. Jesus, Ele fala que os líderes não podem crer nele porque eles não são as ovelhas. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor, o pastor as conhece. Você se lembra do profeta Jeremias? A Escritura diz que Deus o conheceu. E quando, em qual período, em qual momento Jeremias foi conhecido? Antes de que chegasse no ventre, antes de que saísse da madre, Deus já o conhecia. Essa palavra conhecer não é uma palavra trivial, como nós usamos. Eu conheço fulano. Ainda que seja de maneira superficial, ainda que seja assim como muitas das nossas relações. A palavra conhecer aqui está ligada a algo íntimo. É um conhecimento prévio,
É um conhecimento que antecede até mesmo a existência dessa ovelha nesse plano físico, prático. Jesus está dizendo: eu conheço vocês no âmago, na essência, intimamente. Eu sei quem vocês são, por quê? Porque fui eu quem criei vocês. Eu sei qual é o destino que vocês terão, porque esse destino foi construído, foi feito, foi falado por mim a cada um de vocês. Ele conhece as suas ovelhas, elas o seguem. E qual é o grande presente que ele dá para cada ovelha dessa, que é conhecida por ele desde antes da fundação do mundo? Essas ovelhas recebem vida eterna. Essas ovelhas, elas jamais perecerão. Essas ovelhas não poderão ser roubadas da mão do Supremo Pastor. Essas ovelhas não serão arrebatadas. O lobo não as arrancará das mãos do bom pastor. Nesse pequeno versículo nós podemos ver a ênfase de Jesus em relação à nossa eterna salvação. O que nós podemos aprender aqui é que Jesus, ele nos salvou de fato. Realmente eu e você, nós fomos salvos. Ele nos deu vida eterna. Nós, eu, você, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles jamais perecerão. Deus está nos dizendo, por meio das palavras que saem da boca de Jesus, que a salvação alcançada por Ele não é uma brincadeira, não é algo momentâneo, não é algo para um dia, para uma semana, para um mês, para alguns anos, mas é algo que serve para toda a nossa eternidade. Não há limites para a realidade que foi alcançada em Cristo Jesus através daquela obra na cruz. E Cristo é aquele que nos dá de presente, nos dá pela graça, nos dá incondicionalmente essa vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, nós temos uma cabeça muito religiosa, e nós pensamos muito nas coisas que estão relacionadas ao futuro, e muitas vezes somos deficitários na hora de aplicar coisas mais momentâneas, mais para o momento aqui e agora. Cristo está dizendo que nós temos vida eterna. E o que isso significa? Significa que nós temos vida, e vida com abundância. Significa que o ladrão, o mercenário veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo Jesus veio para que eu e você aqui agora tenhamos vida, e uma vida com abundância. Não é uma vida religiosa, não é uma vida igrejeira. É vida, vida de Deus, é vida dada por Deus, é vida que mesmo em meio à morte, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esse é o tipo, essa é a classe de vida que Deus nos entrega por meio de Cristo Jesus. Vida aqui, vida agora, e vida também no futuro. A salvação que Ele nos concede, irmãos, abraça o nosso passado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abraça o nosso presente. Todos aqueles que estão em Cristo nesse momento presente, eles são novas criaturas. E abraça o nosso futuro. Um dia nós seremos semelhantes, iguais a Ele. Essa é a promessa da ressurreição. Nós vemos João 3,16 dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E Ele deu o seu Filho para quê? Para que ninguém pereça. Ele deu o seu Filho para quê? Para que todos tenhamos vida eterna. Deus está dizendo para nós que fora de Cristo todo homem está perdido. Fora de Cristo todo homem está sem rumo. Fora de Cristo todo homem se encontra sem direção. Mas quando Cristo entra em sua vida, ele recebe vida eterna. Ele recebe a vida que provém do próprio Deus. E nós vamos aprender mais sobre isso quando nós falarmos de ouvir a voz do Supremo Pastor. Só que o interessante é que nós muitas vezes confundimos essa vida.
E a melhor maneira para entender em quais aspectos essa vida nos influencia é olhar para João 17,3. Jesus define com todas as letras o que é a vida eterna. Jesus diz assim em João 17,3: e a vida eterna é esta, que você tenha uma vida aqui de qualquer forma, morra e vá para o céu. É isso? A vida eterna é esta. E olha só que lindo. Que te conheçam a ti. Jesus está dizendo para nós que da mesma forma que Ele nos conhece, desde antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, Ele vai dedicar para nós toda uma eternidade para que nós possamos conhecer a Ele. A vida eterna é essa, irmão. Essa é a dinâmica da vida eterna. É conhecer a Deus profundamente. É se relacionar íntima e profundamente com Deus, a tal ponto em que nós possamos conhecê-lo como verdadeiramente Ele é. O Senhor diz que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, despertado da morte, experimentando a vida de Deus, eu e você, a partir de agora, vamos dizer assim, nós precisamos dedicar-nos ao conhecimento de Deus, porque essa é a essência da vida eterna que nos foi concedida. Eu preciso desejar, anelar, conhecer a Deus. Não são os ritos, os modos, as liturgias, mas sim conhecer profundamente e verdadeiramente quem é o próprio Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que abandonamos quando começamos a dedicar a nossa vida a Ele de forma religiosa. Porque a vida é essa, a partir de agora, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Não ser adepto de uma religião, de um modismo, não. Mas conhecer profundamente, verdadeiramente, quem Deus é. E em meio a esse processo de conhecimento, em meio a essa relação profunda, contínua, dinâmica com Deus, nós vamos cada vez mais ser fundamentados em seu caráter, em sua vontade. E quanto mais isso acontece, mais nós começamos a descobrir quem verdadeiramente Ele é. E sabe o que acontece quando nós descobrimos quem verdadeiramente Ele é? Nós descobrimos que Ele é o melhor lugar onde nós podemos estar. Ele é o melhor lugar aonde nós podemos estar. Nós descobrimos que uma eternidade será pouca para desfrutar de quem verdadeiramente Ele é. Nós descobrimos que a sua presença é a melhor coisa que nós podemos sentir, que o seu amor foi a melhor coisa que nos aconteceu. E que enquanto nós o amamos na proporção de uma pequena gota, Ele é aquele que nos ama na proporção de um oceano inteiro. Enquanto nós dizemos, eu não quero sair da sua presença, Ele vai e garante por meio da sua morte e ressurreição, que nada e nem ninguém nos tirará das suas mãos. Você entende que coisa fantástica é isso? Enquanto eu tenho um mínimo de desejo, Ele tem uma máxima de atitude. Enquanto eu dou um pequeno passo, Ele vem com milhares em minha direção. E é por isso, irmãos, que nada e nem ninguém pode nos arrancar das suas mãos. A promessa de Cristo é clara. Nele, por meio dele, nós temos a vida eterna. Nós jamais vamos perecer. Ninguém nos tirará das suas mãos. E Jesus vai garantir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E o meio pelo qual Ele nos garante isso é que Ele empenhou a sua própria vida, derramando o seu sangue, para que isso pudesse ser uma realidade, para que isso pudesse ser não apenas administrado por mim, mas experimentado de forma profunda, ao ponto de a minha vida nunca mais ser a mesma. Eu e você
quando ouvimos o Evangelho, nós somos chamados pelo próprio Deus para participar dessa salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Eu e você, a igreja do Senhor, ela foi comprada a preço de sangue. E sendo comprada a preço de sangue, significa que essa igreja pertence a Ele. E que eu, você, somos ovelhas do seu pasto. Se nós somos ovelhas do seu pasto, nós podemos nos lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses são os cuidados desprendidos àqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Esses são os benefícios que recebem aqueles que foram alcançados por essa graça. Ainda que eles passem pelo vale da sombra e da morte, a vara, o cajado do Senhor os consolará. Meu Deus, irmão, fala assim: Jesus, obrigado, meu Deus, como eu preciso disso, Senhor. Nós podemos descansar nos cuidados do Supremo Pastor, quando nós correspondemos ao seu chamado. Agora, quando nós entendemos que Cristo tem um compromisso com aqueles que são seus, isso traz uma nova perspectiva ao nosso relacionamento. Isso é muito importante, porque geralmente nós estamos vivendo na base invertida. Nós queremos viver em base ao nosso compromisso com Deus, e aí nós temos um baita de um problema. Porque nós só podemos ter um compromisso com Deus porque Deus primeiro tem um compromisso conosco. Nas palavras de 1 João, ele resume isso de forma muito simples. Nós só podemos amar a Deus porque Deus foi aquele que nos amou primeiro. Se eu não entendo essa dinâmica e eu quero viver numa base invertida, numa dinâmica invertida, eu me transformarei em um legalista, em um fariseu, em alguém que pensa que é aceito por Deus por causa das coisas que Ele faz, em alguém que pensa que só pode ser recebido na presença de Deus porque fez isso ou aquilo. Não, irmãos, eu posso ser recebido na presença de Deus. Eu posso andar por esse novo e vivo caminho, porque Ele, através do seu corpo, através do seu sangue, se entregou, foi mutilado, foi esbofeteado. Ele sofreu uma morte de cruz. Ele tomou o meu lugar, Ele sofreu minha vergonha, para que hoje eu pudesse estar na presença de Deus. E agora sim, a partir disso, começam-se os processos da santidade, da transformação, da mudança. Porque o meu maior desejo é continuamente ouvir a Cristo, me adequar a Ele e obedecer quem Ele verdadeiramente é. É assim ou não é? Então, quando eu entendo que Cristo tem um compromisso com aqueles que são seus, o meu relacionamento vai mudar, a forma como eu me relaciono com Deus ganha mais força, mais ênfase, porque agora eu estou em uma nova perspectiva. E geralmente, na igreja, nós estamos enfatizando que as pessoas precisam fazer um compromisso pessoal com Cristo, e isso é necessário, isso é verdadeiro. Nós precisamos continuar enfatizando essas realidades, mas sem deixar de mencionar a base da qual esse relacionamento vai ser construído. O meu relacionamento com Cristo não é construído fundamentado na minha decisão. Você se esqueceu de João capítulo 15? Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, eu vos designei, para que vocês possam ir e dar fruto. E o fruto de vocês vai permanecer. Inverta a base. Não viva por seus méritos. Viva nos méritos do Cristo. Inverta as bases. Não viva por causa das suas boas obras. Viva nas obras boas que fez o Cristo naquela cruz. E que sim te proporcionou agora um caminho, para que você possa caminhar em novidade de vida e realizar boas obras, não para alcançar favor de Deus, mas para demonstrar quem você é
Porque o Deus todo amoroso, poderoso, te alcançou. Isso é uma base muito importante que nós precisamos ter em claro. Nós lemos que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que os pecados são nossos. E isso mostra quão coletiva, quão comunitária é a nossa fé. Só que nós não podemos nos esquecer que isso não significa que não haja uma parte da fé que não esteja relacionada ao indivíduo. Deus tem um compromisso com essa igreja, com o seu povo, obviamente. Mas eu preciso entender isso, que Deus também tem um compromisso comigo pessoalmente. Ele me conhece desde antes da fundação do mundo. Ele me chama pelo meu nome. Isso foi o que quebrou meu coração quando eu estava lendo João 10. Ele me chama pelo meu nome. Em 1 Samuel 3, quando Deus vai chamar o menino, são coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença quando cai no nosso coração. Ele não chama menino, guri, garoto, piá, como a gente, às vezes, o maluco, o doidinho, né? Ele chama aquele menino pelo nome. Ele o conhece, ele observa, ele sabe quem verdadeiramente ele é, o que ele precisa, do que ele tem falta, quais são seus dons, seus talentos, suas habilidades, quais são seus problemas, dificuldades, debilidades. Ele sabe quem verdadeiramente nós somos. E João 10 vem para mostrar isso, vem para mostrar que o seu amor é pessoal, o seu compromisso é comigo, e que eu não preciso andar com medo, com temor, porque eu estou seguro nas mãos dele, porque eu pertenço a ele, porque ele me comprou. João 10 vai mostrar para nós que Jesus é um bom pastor, que ele é aquele que compra as ovelhas por um alto preço, que as ovelhas são propriedades suas, que ele conhece profundamente as ovelhas, chegando ao ponto de chamar cada ovelha pelo nome. O versículo 3, a parte B, diz que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, elas o seguem. Por quê? Porque ele conhecem a sua voz. Há muitos elementos, há muita coisa para estudar nessa passagem, mas o que define as outras atitudes de Jesus nesse texto é o fato de que as ovelhas são suas. Elas são suas. Por que o mercenário foge? Porque as ovelhas não são dele. E se as ovelhas não são dele, não vale a pena arriscar a vida por algo que não é seu. Mas no caso de Jesus é totalmente ao contrário. As ovelhas são dele. E sendo dele significa que nós temos um dono. E é tão gostoso ter um dono. Tem um ditado que diz que cachorro, quando tem muito dono, morre de fome. Todo mundo pensa, alguém já deu comida, alguém já tratou, alguém já mexeu, alguém já limpou. No final das contas, todo mundo pensou igual e o bicho definhou. No nosso caso é diferente. Nós temos um dono. Nós temos alguém que cuida de nós. Nós temos alguém que se importa com a gente. Você consegue entender isso? Nós temos alguém que nos ama ao ponto de dar a vida dele por mim. Nós temos alguém que está disposto a cuidar de nós. Alguém que, na linguagem do capítulo 10, enfrentará os lobos, nos guardará dos ladrões, nos protegerá, não nos abandonará, não nos deixará sozinho, enfrentando o perigo. Aí eu lembro das promessas do profeta Isaías. Ainda que nós passemos pelo fogo, por momentos críticos, difíceis, o Senhor tem uma promessa a cada um de nós, Ele estará ali. Ainda que passássemos pelas águas, elas não nos afogariam. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus, que nos toma pela mão direita e diz a cada um de nós: não temas.
tão gostoso caminhar com Ele, cara. Porque quando eu fico afligido, e se tem alguém que é ansioso, sou eu. E fico nervoso, irritado, e começo a bloquear, e de repente Ele me lembra. Geralmente através da minha esposa. Deus tem os seus profetas, não é verdade? Meu Deus, aleluia. O que teve de mulher cutucando o marido aí? Ele alerta, ele fala, e ele nos lembra que nós estamos seguros em suas mãos. O mais difícil, querido, já foi feito, porque um alto preço foi pago pelas nossas vidas. Literalmente, não é uma brincadeira, não é uma jogada, não é a pegadinha do malandro, literalmente Ele se entregou por nós. E é tão maravilhoso isso, porque o próprio céu celebra a obra que foi realizada pelo Cordeiro. E celebra essa obra realizada pelo Cordeiro como se ela fosse uma compra. Sabe quando alguém compra algo? A pessoa economizou a vida inteira dela para comprar uma casa. E de repente ela consegue comprar uma casa. E as pessoas vão lá, aquelas pessoas que amam ela, não estou falando daqueles complicados, aqueles que verdadeiramente amam, eles se aproximam dela, dão um abraço nela, falam, cara, que legal, você comprou, eles celebram juntamente com você a sua compra, e a mesma coisa acontece nos céus. Apocalipse 5:9 diz, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Sangue é moeda. E com o sangue dele, ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação. O céu celebra a compra que foi feita por Jesus, e porque eu não celebrarei? Os céus se alegram pelo fato de que Jesus comprou a cada um de nós, e por que nós não celebramos? A festa no céu para cada pecador que se arrepende e vem fazer parte do nosso time. E por que nós não celebramos? Meus irmãos, o que mais machucou Davi quando ele pecou, não foi a afronta, a perca do capital, a perca da posição. Porque agora não tinha mais know-how, status, reputação. O que mais machucou Davi quando ele pecou, é expressado no Salmo 51, quando ele diz, Senhor, não apartes de mim o seu espírito, e torna a dar-me a alegria da salvação. Mano, ainda que eu coma ovo a vida inteira, né? E não estamos muito longe disso com o preço da carne. Mas ainda existe em mim um motivo para ser grato ao Senhor. Eu fui salvo, eu fui alcançado, eu fui resgatado, eu fui amado, eu fui tocado, eu fui ministrado, eu fui convencido, eu fui abençoado. Eu posso voltar a me alegrar pelo simples fato de que Ele me amou, me salvou, me alcançou. Isso é maravilhoso! Jesus, eu oro, torna a dar-nos a alegria da sua salvação. Como igreja eu peço, sabe, aquela coisa louca que nos motiva. E por quê? Eu não sei, eu só sei que algo rolou dentro de mim, mas está tudo zicado aí fora. Não interessa lá fora, interessa aqui dentro. Interessa o Espírito em mim, interessa a alegria da salvação, interessa que eu estou nele. E ainda que eu seja morto por causa dele, ainda assim eu viverei. Isso é maravilhoso, fantástico. Eu falo, Senhor, meu Deus. Diante de tudo isso, Jesus vai ter que criticar o mercenário. O mercenário zela primeiro pela sua vida, para depois pensar nas ovelhas. Se nós temos que inverter a base, eu quero convidar você a fazer o mesmo.
Porque não é só o pastor que pode ser mercenário, também existe uma classe de ovelha mercenária. A ovelha mercenária é a ovelha que tem a mesma atitude do mercenário pastor. Ela pensa primeiro nela. Ela só faz as coisas a partir dela. Ela se organiza porque ela tem nela algo que ela precisa fazer. E o que sobra disso é entregado a Deus. Quero dizer para vocês, igreja, nós precisamos inverter essa pirâmide também. Se você foi comprado por Ele, você precisa aprender a viver para Ele. Se Ele entregou a vida dele por você, eu preciso aprender a entregar a minha vida por Ele. E aí sim, a conta fecha. Aí sim, a conta fecha. O mercenário zela primeiro pela sua vida, para depois pensar nas ovelhas. A ovelha mercenária, da mesma coisa, da mesma forma, zela primeiro pelo seu, para depois pensar no Senhor. E com isso ela transgride um dos mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus critica o mercenário, pois o mercenário zela primeiro pela sua vida, para depois pensar nas ovelhas. O que significa isso? Que o compromisso dele é consigo mesmo. Ele vem no culto, e ele fala, é que não foi legal o culto. Sei que tem culto ruim pra caramba. Mas se mesmo num culto ruim, a intenção dos corações eram boas, isso subiu como aroma suave ao Senhor. Agora num culto bom, cheio de más intenções dos corações, era o que acontecia com Israel, se lembra? Uma vez Deus ficou tão de cara com Israel. Eu gosto dos profetas por causa disso, que Deus não tem papa na língua. Que Deus falou assim, eu vou catar, que é difícil usar essas expressões, mas eu vou catar as fezes da vaca e vou esfregar na sua cara. Imagine, Deus desce no nosso culto e fala isso para nós. E nós podemos, irmãos, preparar todo o externo. E glória a Deus, porque nós temos condições de fazer isso. Mas o Senhor hoje está nos chamando a fundamentar o nosso coração em uma outra dinâmica e realidade. Em uma outra dinâmica e realidade. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? O compromisso do mercenário é consigo mesmo. Agora já com o bom pastor é diferente. Porque o bom pastor dá a sua vida para resgatar suas ovelhas. Ele empenha a sua vida para resgatar e proteger as suas ovelhas. Olha o que ele declara no versículo 11 de João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Está vendo onde é que está o âmago da questão aqui? O mercenário não é dono das ovelhas. As ovelhas não pertencem a ele. A quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Consegue colocar a profecia de Ezequiel na sua mente assim para ler esse texto? Consegue entender que a festa de Hanukkah está propondo todo esse diálogo e Jesus está parado na frente dos caras dizendo: eu sou o bom pastor. Aquilo que o Ezequiel, o Zezé falou na profecia dele, pois bem, vocês estão vendo se cumprir aqui e agora. Eu sou o bom pastor. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas.
E sabe qual é a consequência disso? É que elas me conhecem a mim. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviaram. E assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aqui com força, irmãos, nós vemos o compromisso que Cristo tem com aqueles que são seus. Ele dá a sua vida para garantir a eterna redenção para aqueles que são seus. A questão aqui é muito simples. Diante de um ataque feroz de um lobo, um mercenário, um assalariado, alguém contratado, ele fugiria. Como as ovelhas não pertencem a ele, não existe nenhuma razão de arriscar a sua vida para guardar ou proteger o rebanho. Em outras palavras, o mercenário não tem um compromisso pessoal com as ovelhas. Ele cuida das ovelhas apenas pensando no coletivo. Ele cuida das ovelhas apenas pensando no benefício. Ele olha e diz: o salão de reuniões está cheio. Isso então é suficiente. Já o bom pastor, ele caminha numa outra perspectiva. Ele conhece as suas ovelhas. Não se trata de um lugar cheio de gente, irmãos. Não é simplesmente isso. Porque se fosse só isso, a gente ia para o estádio lá no jogo resolveria o problema. Se trata de conhecermos a Deus de forma profunda, verdadeira. Agora, como é que eu posso conhecer o mercenário? Ou como eu posso saber se eu sou uma ovelha mercenária, né? Simples. O mercenário, pastor, nós reconhecemos por causa da ausência do compromisso pessoal com as ovelhas. A ovelha mercenária nós reconhecemos pela falta ou ausência do compromisso pessoal com os pastores. A conta é simples. É toma lá da cá. Porque não se iluda pensando que todas as pessoas que chegam aqui são ovelhas. Não funciona assim. Existe um compromisso. Existe algo implícito em tudo aquilo que Jesus está dizendo e falando. E isso é o doído de engolir. Há um discurso no mercenário. Não sei se você já ouviu essas paradas, né? Geralmente o mercenário vai enfatizar que sacrifícios precisam ser feitos para o bem maior. E uma prática dos mercenários era escolher uma ovelha, entregar para os lobos para salvar o rebanho. Isso era uma prática comum. É melhor saciar o apetite dos lobos com uma ovelha do que os lobos venham e devastem todo o rebanho. Mas agora com o bom pastor é diferente. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele tem um compromisso pessoal com cada uma delas. Ele cuida, guarda, alimenta cada uma delas de uma forma direta e pessoal. E é por isso que ninguém, nenhum lobo, arrebatará uma só das suas ovelhas das suas mãos. Essa é uma discussão ampla, mas só para te dar um exemplo. Por que Jesus, em João 17, precisa prestar contas a respeito da vida de Judas? Não vou entrar se perdeu, não se perdeu, eu não quero discutir isso, mas pensa comigo. Olha o compromisso de Jesus, ao ponto dele prestar contas ao Pai em relação a um daqueles que pertenciam ao seu grupo. Se você está conseguindo, vá construindo esse panorama e veja a profundidade do cuidado que Deus tem para conosco. E as pessoas vêm com pergunta complicada, né? Eu chamo de pergunta meio besta. Mas enfim. Salvação se perde ou não se perde? Tem que entrar nisso, né, Diogo?
eu perguntaria de uma outra forma. Eu perguntaria de quem depende a sua salvação. Se ela depende de você e da sua decisão, eu acho que você já está perdido. Mas se ela depende desse compromisso que Cristo fez com você, ao dar por você a sua vida na cruz, acho que as coisas são diferentes. Então eu vou viver. Não, larga a mão de ser bobo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E sabe o que ela nos ensina de cara? A abandonar a impiedade. Isso que a graça ensina a cada um de nós. A não viver uma vida de ser vergonhice. No final das contas, achando que ainda vou para o céu. A graça, a primeira coisa que tira da nossa mente é isso. Se da sua mente ainda não saiu isso, é porque você ainda precisa conhecer o que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Ou a Bíblia está errada. E a graça se manifesta salvadora a todos os homens. Mas há algo que ela nos ensina a sermos diferentes. A ouvirmos a voz do Supremo Pastor, a obedecermos e a seguir as leis, as diretrizes, as recomendações que esse Supremo Pastor entrega para cada um de nós. Eu recebi a vida eterna. E é por causa disso, irmãos, que eu jamais perecerei. Eu pertenço a Jesus. E nada, nem ninguém vai me tirar das suas mãos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança dessas ovelhas que pertencem a Jesus repousa nele. Jesus é aquele que nos guarda, como o bom pastor que deu a vida pelo seu rebanho. Ele tem o poder de manter os seus. Versículo 18 vai dizer que nem ladrões. O versículo 12 vai dizer que nem o lobo podem atrapalhar, ferir, arrancar essas ovelhas das mãos desse pastor. E o interessante é que quem está por trás de toda essa proteção é o próprio Pai. Jesus disse que ninguém vai poder roubar o Pai, né? Ninguém vai poder tirar das mãos do Pai, ninguém vai poder comprometer o Pai. O Pai não perde nada. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Não há como enganar a Deus. Porque Deus, ele está no controle soberano de todas as coisas. Quero que você vá comigo a Romanos 8:31, para a gente finalizar com esse texto. Como a gente vai ter outro domingo para falar um pouco mais, vou terminar Romanos 8:31. Isso vai resumir a doutrina da segurança dos santos, ou da perseverança dos santos. Isso vai trazer um bom resumo a tudo aquilo que nós escutamos até aqui. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele deu a vida pelas suas ovelhas, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos, contra aqueles que são conhecidos pelo bom pastor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, além de fazer tudo o que fez também, intercede por nós. E olha o 35, começa uma crescente. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matador. Esse texto aqui é a base no qual eu digo para vocês que a mesma coisa que o pastor faz, a ovelha tem que fazer também. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu achei que você ia celebrar mais, mas enfim, cada um com a sua festa, né? Nada, nem ninguém pode nos arrebatar, pode nos tirar das suas mãos. Jesus, ele é o bom pastor, porque ele tem esse compromisso pessoal com cada uma das suas ovelhas. Ele as conhece, ele as chama pelo nome, ele as guarda, as cuida e continua, como você viu no texto, disposto a fazer tudo o que for preciso, não é nem possível, porque para ele não há impossíveis, mas tudo o que for preciso para protegê-las. Ele olha para as suas ovelhas como se elas fossem únicas. Ele não é como um mercenário que olha apenas para o seu próprio benefício e apacenta a si mesmo e diante do perigo foge. Ele guarda o seu rebanho, ele guarda os que são seus, de tal maneira que eles jamais perecerão. Vamos colocar em pé, por favor, você que pode. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós vimos como o compromisso que Cristo tem conosco é profundo, é verdadeiro. Nós vimos o preço que Ele paga para que isso seja uma realidade. Próximo domingo nós vamos ver o nosso compromisso com Ele. Mas como eu disse, nós não podemos mais querer fundamentar a nossa vida em algo que não seja aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Senhor, nessa manhã nós oramos. Sei que há muitos irmãos que entendem profundamente isso e poderiam explicar isso melhor que eu. Mas eu sei que há alguns aqui, Senhor, que ainda têm suas crises, suas dificuldades, seus dilemas. Que nessa manhã o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, os convença do amor que Cristo tem por eles. Os convença, Senhor, da profundidade dessa entrega alcançada na cruz. Os convença, Senhor, que eles ouçam a voz do Supremo Pastor, chamando o seu nome. Que eles se conectem profundamente por meio do mediador, Cristo Jesus, contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Nós possamos andar, Senhor, como aquele menininho que tem um irmão mais velho anda, Senhor. Ele vai na escola e ele não tem medo dos maiores, porque ele sabe que o irmão dele é grande. Ele sabe que qualquer problema, situação, dificuldade, ele sabe que ele não tem força, condições, mas ele anda peitudinho, Senhor. Ele anda faceiro, porque ele sabe que tem alguém por trás dele. Sabe, Senhor, nos dê essa sensação, o lado bom dela, obviamente, mas essa sensação, Senhor,
de caminhar entendendo que temos alguém por trás de nós que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos livra. Alguém que fez uma promessa, alguém que olhou nos nossos olhos e disse: você jamais vai perecer, ninguém, nada vai tirar você das minhas mãos. Senhor, ajuda-nos a entender com cada dia mais, a entender com profundidade isso. Em meio às nossas dificuldades, crises, dilemas, em meio ao luto, à dor, ajuda-nos a lembrar disso. Traga, Espírito Santo, essas palavras de Jesus à nossa mente, ao nosso coração. Nós estamos seguros em Ti. Nós estamos seguros em Ti. Nada, nem ninguém pode nos tirar das Suas mãos. Obrigado, Jesus. Você que nessa manhã foi tocado por essa palavra, você possa fechar os seus olhos e pôr a sua mão no seu coração. Quero orar por você especificamente. Quero pedir para que o Senhor nos ajude como igreja a não mais querer viver numa base legalista, mas viver sim nos méritos do Cristo. Senhor, eu oro para que possamos reconhecer a nossa incapacidade hoje. Nós não queremos ser como aquele fariseu que estava na sua presença e diz: obrigado, porque eu não sou como esse homem aí prostrado, jogado no chão. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu vou e faço todas as programações que me propõe, eu isso, eu aquilo outro. Nós não queremos, Senhor, ser assim. E sonda os nossos corações, porque a nossa tendência é essa. É o julgamento, é o juízo, é a soberba. Essa é a tendência do homem caído, mas nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito continue a nos inclinar para o outro lado, para as coisas de Deus, para a verdade de Deus, para a presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito conduza os seus. E que nessa semana, cada um dos meus irmãos aqui possa perceber a diferença, Senhor, de ser conduzido pelo Espírito Santo. No trato com os filhos, com a esposa, no trato com o patrão, o empregado, no trato, Senhor, com Senhor, o trânsito, seja onde for, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção para terminar. E que você possa declarar isso como uma verdade. Como uma verdade. Você está seguro nos braços dele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu
descanso. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.